O nosso irmão dirigente falou que Miqueias estava profetizando numa época difícil, porque o povo estava em desobediência a Deus, por isso a desconfiança tomou conta, a tal ponto que não dava para confiar nem nas pessoas da própria família. O texto que nós vamos estudar hoje é Salmo 79, e as coisas pioraram. Da época de Neemias, é mais ou menos a mesma época, só que as coisas pioraram, um pouco depois, na verdade, né? E é um salmo interessante, ele é um salmo que tem o nome de Asaf, Salmo de Asaf, mas os estudiosos, e não precisa ser tão estudioso, precisa ser só um observador, você vai ver que o salmo não encaixa com a época de Asaf. Asaf era da época de Davi. E esse salmo aqui, ele fala do cativeiro da Babilônia, ou seja, bem mais para frente. Não era incomum os filhos fazerem um salmo, os descendentes escreverem um salmo e colocarem o nome do pai. No caso Asaf, né? Não é propriamente pai, pode ser tataravô, mas em homenagem a Asaf, esse salmo é escrito, leva o nome de Asaf, mas com toda certeza não foi Asaf, ou alguns ainda sugerem que poderia ser um outro Asaf, né? Por ser um nome mais conhecido e um nome bem querido da nação de Israel como um músico, então aí pode ser alguém que deu o nome para o filho em homenagem àquele Asaf. Então nós temos aí dois pensamentos, mas uma coisa é certa, não foi Asaf o conhecido, né? Aquele que escreveu esse salmo. Esse salmo fala das dificuldades pelas quais o povo de Deus passou, e nós vamos ver que as dificuldades foram todas relacionadas ao pecado. As dificuldades foram relacionadas ao cativeiro da Babilônia. Então o povo teve seu local de adoração, ou seja, o templo profanado. O povo teve as suas casas assoladas, destruídas, e o povo teve os seus pecados descobertos. Não deu para esconder mais o pecado deles. Miqueias já estava alertando a respeito disso, que os príncipes, eles estavam oprimindo o povo, e até o próprio povo estava oprimindo os seus semelhantes. Então o povo foi indo numa espiral descendente até o ponto de chegar no período do cativeiro. Então é isso que nós vamos estudar agora no Salmo 79, vendo as desgraças ou as dificuldades que o povo passou. Primeiro vamos ver que o povo teve o seu local de adoração profanado. Foi uma época de invasão dos caldeus. Versículo 1, vou pedir para o Jonas ler. Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Nós conhecemos bem esse cenário porque Neemias passeou em cima desses escombros, desses muros caídos, e ele viu como estava ruim a situação. Mas isso 70 anos depois desse relato, tá bom? Então o povo teve o local de adoração, a morada de Deus, a herança de Deus profanada no seu santo templo. No versículo 2 e 3 também, os corpos ficaram insepultos, ou seja, não deram sepultura para os corpos. Nós sabemos que todas as culturas, quase sem exceção, elas não admitem que os corpos, cadáveres, fiquem expostos. Algumas culturas, como da religião do zoroastrismo,
lá do Irã, eles não fazem sepultamento na terra, ou em gaveta, ou incinerar, eles deixam exposto. Mas isso daí já é um princípio deles por alguns motivos religiosos. Eles deixam que os pássaros comam os corpos. Mas fora algumas poucas exceções, os Yanomami também fazem isso, mas fora essas exceções, algumas delas, corpos, pessoas que morrem, precisam ser enterradas ou incineradas, de alguma maneira dar um destino para o corpo que seja mais higiênico, né? E o povo de Israel teve aqui essa tristeza de ver os cadáveres nas ruas. Versículo 2, a Val pode ler, e o 3, a Deise. Deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves do céu, e a carne dos teus santos às animárias da terra. Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém, e não sobrou ninguém para enterrar os corpos. Veja onde o pecado levou o povo. As coisas foram piorando e Deus deixou o povo que antes era um povo digno, um povo sem dignidade, até nos seus mortos. E se na sua versão for igual à minha, no versículo 2, tem uma palavra que a gente não conhece, né? Deram os cadáveres dos teus servos por cibo, as aves do céu. O cibo é o que a irmã Val leu mesmo, alimento. Cibo as aves, quer dizer, alimento para as aves. E o sangue também foi escorrido pelas ruas. Judá se tornou um motivo de zombaria. Versículo 4, Ronaldo pode ler? Tornando-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Mesma coisa essas três palavras, opróbrio, escárnio e zombaria. O povo de Judá, que zombou tanto de Deus, das coisas de Deus, também dos pobres, daqueles que sofriam, está agora sendo ridicularizada. Em algum texto, em algum profeta menor, fala que os inimigos passavam e meneavam a cabeça, balançavam a cabeça, outros assoviavam, uma forma de mostrar desprezo, de mostrar uma surpresa também, por eles chegarem até esse ponto. No versículo 5, Gabriela pode ler, reconhecimento do pecado nacional. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Quase que a gente pode falar assim, agora não adianta mais, né? Eles deveriam fazer essa oração de arrependimento antes. E eles estão aqui reivindicando de Deus, até quando a sua ira? Eu posso responder para eles. Você quer responder para eles? Por quanto tempo? 70 anos. Até quando? 70 anos. Nós temos texto na palavra de Deus, e Jeremias fala isso, dizendo assim: não resistam, entreguem-se à Babilônia e vão para o cativeiro, e quanto menos vocês resistirem, melhor vocês vão ficar. Então a ira de Deus, ela não ficou 70 anos sobre o povo. A ira de Deus foi naquele momento, mas assim que eles entraram no cativeiro, aqueles que aceitaram a disciplina do Senhor, já começaram a ver a benevolência de Deus. Alguns já foram convidados para trabalhar no palácio, outros já conseguiram terras para plantar, para construir casas. Então a vida, eu diria para os irmãos que para a classe média e baixa, a vida ficou melhor no cativeiro.
porque lá em Israel eles estavam sofrendo demais. Já estava sendo um cativeiro para os pobres, porque os príncipes estavam abusando dos pobres, estavam oprimindo os pobres. As viúvas que tinham a promessa de Deus de serem cuidadas pela nação estavam sendo desprezadas. Os forasteiros, estrangeiros, não conseguiam mais aquela comida, os restolhos que Deus mandava deixar para eles. Ou seja, o cativeiro, creiam nisso e leiam a Bíblia, foi bênção para muitas pessoas. Para a classe alta, o cativeiro foi difícil, porque eles perderam. E para aqueles pobres mesmo, que tiveram suas terras roubadas, eles ganharam terras, eles se tornaram proprietários de terras. Claro que eles estavam trabalhando para a Babilônia, mas eles tinham a fazenda toda para eles, e eles podiam plantar, e podiam encher as carroças dos babilônios e mandar para lá as mercadorias, e claro, eles podiam ficar também com mercadoria. Então, para a classe bem pobre, foi uma bênção. Para a classe média, que foi oprimida, também foi bom lá no cativeiro, mas para a classe mais privilegiada, os príncipes, no caso, pelo menos 3 reis, eles sofreram muito. Agora nós vamos para as casas deles. O que aconteceu com as casas deles? As casas ficaram destruídas, assoladas, e um povo que não temia a Deus destruiu a casa deles. Versículo 6, pode ler, irmão João Mendes? Derrama o teu furor sobre as nações, que te não conhecem, e sobre os reinos, que não invocam o teu nome. O salmista está indignado e pedindo que Deus se vingue daqueles que estão trazendo sofrimento para eles, porque o povo é ímpio. Eles não admitem que um povo ímpio esteja participando da disciplina de Deus. Se eu fosse ser disciplinado, se eu fosse sofrer a disciplina de Deus, eu preferia que viesse de um servo de Deus. Não é assim que nós pensamos? Mas Deus, na sabedoria dele, ele não fez assim. Deus usou um povo idólatra, um povo perverso e cruel, como a Babilônia, para disciplinar o povo. Essa é a temática de todo o livro de Abacuque. Abacuque não entendia como é que Deus podia fazer aquilo, mas Deus fez. E quando ele compreendeu isso, então ele descansou. Então descanse no fato de que Deus pode usar qualquer pessoa sobre a sua vida, inclusive incrédulos. O povo foi humilhado e ficou sem terra. A dona Zenita pode ler o versículo 7. Porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Devoraram a Jacó, ou seja, a nação de Israel, no caso Judá também, assolaram suas moradas, destruíram as suas casas. Tanto é que quando eles retornaram, eles tiveram que reconstruir Jerusalém e as cidades vizinhas. E aí eles foram recebendo através de sorteios os locais onde eles tinham que ir, mas tinham que reedificar as cidades. E os pecados dos pais estão custando muito caro para o povo agora. Porque não é só o pecado do povo, na época de Miqueias, por exemplo, que foi lido, mas o pecado do povo durante 490 anos, mais ou menos, quando eles já estavam desprezando as ordens de Deus, por exemplo, para descansar a terra a cada 7 anos. Então, há pelo menos 490 anos eles estavam desobedecendo a Deus, e por isso chegou no momento em que eles estão colhendo o fruto da desobediência dos pais e a desobediência deles próprios.
Algumas pessoas têm a ideia quase que não ouço mais esse ensino, de maldição hereditária. Maldição hereditária era o pensamento teológico errado de que você, como crente, deveria fazer um exorcismo retroativo. Ou seja, você tinha que resolver os problemas do seu pai, do seu avô, da sua família, porque você estaria enfrentando algumas dificuldades porque os demônios da sua família estavam te perturbando. Então tinha que fazer uma limpeza na sua família para trás. Ezequiel é muito claro para falar que isso é bobagem, né? Ele inclusive usa a figura de uva, comer uva verde, que já comeu caqui verde, né? É horrível. Então ele disse, quer dizer que os pais comem uva verde e a boca dos filhos, o dente dos filhos fica embotado, ou seja, com aquele ranço, aquela coisa ruim. Não faz sentido isso. Os pais têm as responsabilidades deles e os filhos têm as suas próprias responsabilidades. Mas ele é um alcoólatra e o pai dele, o avô também era alcoólatra. Mas isso não é porque é uma maldição hereditária, isso aí é porque ele ele viveu num ambiente em que a bebida era facilitada. Então, isso fez com que ele, por causa do próprio pecado dele, de bebedice, se tornasse um alcoólatra. Mas não tem nada a ver com doença hereditária, com maldição hereditária, mas com a decisão da própria pessoa. Então não fique preso pelos seus pais e avós, você é responsável por aquilo que você decide. A partir do versículo 9 agora, nós vamos ver a última parte dessa dificuldade, das dificuldades que o povo passava. O povo teve os pecados descobertos. O que é isso, ter pecados descobertos? Eu acho que todos nós aqui tivemos alguma experiência, desde criança e até como adulto, de esconder alguma coisa errada que nós fizemos. E esconder coisas erradas que você fez, ela pode custar para você muito caro. Porque quando as pessoas descobrem, a vergonha é maior. Às vezes, por ter passado algum tempo, a situação se tornou pior, mais difícil de resolver. Então, o melhor que você faz é ficar em dia. Fique em dia na confissão de pecados diante de Deus, para que você não seja julgado pelos irmãos, pela igreja, ou pelo mundo até. Então, ande em dia com a sua vida cristã. Não esconda pecados. Por mais difícil que seja para confessar algumas coisas, é melhor confessar, porque arrastar os pecados ocultos, eles podem prejudicar muito a sua vida. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel e de Judá também, aqui especificamente de Judá, foi arrastando os pecados. Não vai acontecer nada. Inclusive, quando os profetas falavam, eles ficavam muito chateados. E eles apedrejavam os profetas, matavam os profetas, e eles começavam, para enganar o povo, para deixar o povo mais tranquilo, eles começavam a pagar profetas que falassem mentira, dizendo que não haveria cativeiro, que tudo ficaria bem, e com isso então o povo foi adiando a confissão de pecados. E quando explodiu, Jeremias quis orar por eles, e Deus ficou bravo com Jeremias. Deus falou: eu já falei para não orar por esse povo. O que Deus decidiu já ia acontecer. Inclusive tem duas referências,
uma em Jeremias e outra em Apocalipse, que diz mais ou menos assim: quem vai para a espada irá. Quem irá para o cativeiro irá. O que isso quer dizer? Não tem mais jeito. Não tem como mudar essa situação. Vão morrer à espada alguns e muitos outros vão para o cativeiro. E não adianta orar. Passou o timing, passou o momento de orar, de confessar, de tentar mudar a vida, e eles sofreram essa consequência. Então tiveram seus pecados descobertos. Deus sempre viu o pecado do povo. Versículo 9, João, pode ler? Ajuda-nos, ó Deus, nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados, pela honra do teu nome. Bom, eu acho que individualmente eles faziam isso mesmo. Cada um confessava o seu pecado na esperança de que Deus ia livrá-los do cativeiro. E eu não conheço tudo o que aconteceu naquela época, mas eu imagino, só imagino, que aqueles que confessaram seus pecados, alguns eram vítimas, mas mesmo os que eram vítimas da opressão dos príncipes, eles também oprimiam os seus semelhantes. Mas aqueles que confessaram seus pecados, eu acredito que Deus facilitou a vida deles. Não é que eles não foram para o cativeiro, mas a vida não ficou tão difícil para esses que confessaram. Eu não sei se tem algum versículo que mostra exatamente isso, mas me parece que foi isso que aconteceu. Mas carece de prova. Versículo 10, Deus usa um povo ímpio. Pode ler, Pedro? Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue, que dos teus servos é derramado. Então as nações começaram a zombar. Cadê o Deus de vocês? Porque a nação de Israel sempre foi muito temida, porque ela entrava e saía das batalhas sempre vitoriosa. E agora eles estão sendo arrastados para o cativeiro. Onde está o Deus de vocês? O salmista ele pede vingança, ele pede para eles não passarem tanto vexame assim, e que o sangue dos inocentes fosse vingado. Deus se vingasse disso. Mas no final, eles estavam pedindo muita misericórdia de Deus. Pode ler, Rafael? Diga a tua presença e permite o cativo, consulte a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Eu acho que nunca a nação orou tanto quanto na época do cativeiro da Babilônia. E talvez você nunca tenha orado tanto quanto em alguns momentos de dificuldade, de dúvida, de incompreensão. E Deus usa então esses períodos para nos aproximar dele. O versículo 11 é um versículo de desespero, uma oração de desespero. É o gemido, a esperança de que a oração não pare no teto, mas que continue até a presença de Deus. Ele confia que na grandeza de Deus Ele vai ter misericórdia. E as pessoas já sabem, nós estamos sentenciados à morte. Então que o Senhor nos acolha. No versículo 12, no final das contas, Deus foi zombado mesmo. Não teve como Deus fugir desse vexame. Sim, Deus foi envergonhado. E eu acredito que Deus não precisa dar satisfação para ninguém, mas Deus tem um nome a zelar. Nós falamos aí nos últimos estudos que Deus instituiu 3 entidades aqui no mundo. Quais são elas? Família, Israel, igreja. Isso, família, Israel, igreja. Casamento. Eu acredito que Deus tem sido muito zombado, que Deus tem passado muita vergonha, porque Ele instituiu o casamento e as pessoas estão dizendo que casamento não dá certo. Casamento
não é uma boa invenção. Mas nunca as pessoas se casaram mais do que agora. Os cartórios, eles dizem isso. Há muito mais casamento. Agora tem algumas razões para isso. Por causa dos divórcios, o número de casamento aumentou. Porque uma pessoa que casava uma vez só, agora casa 2, 3, 4 vezes, né? Então, o casamento aumentou. Mas, fora isso, as pessoas não desistiram do casamento. As pessoas ainda se casam. Mas, muitos casamentos são destruídos, são frustrados. Então, para quem que vai a responsabilidade quando uma instituição não funciona? Se uma instituição vai à falência, a gente já pergunta, o que aconteceu? Muitas instituições, os filhos torraram o dinheiro dos pais, não é assim? Quando os casamentos não funcionam, é como se Deus passasse vergonha, porque Ele instituiu o casamento para dar certo, não para dar errado. Deus passou muita vergonha com a nação de Israel, porque a nação de Israel tinha que mostrar para o mundo as bênçãos, e a nação de Israel mostrou para o mundo que estava sendo amaldiçoada. É como se diz, né, popularmente, quem é o pai dessa criança? Então a nação de Israel envergonhou muito. E a igreja do Senhor Jesus Cristo nunca envergonha Jesus, mas as igrejas locais sim. As igrejas locais têm envergonhado muito o Evangelho. Eu acho que alguém escreveu um livro com vergonha do Evangelho. Será que foi o John MacArthur? Você lembra? John MacArthur. Com vergonha do Evangelho. Então, as igrejas locais têm envergonhado a Deus nesse sentido, né? Então, versículo 12 agora, no final das contas, Deus é zombado. Alguém pode ler? 12. Alguém andando. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperarem. O salmista então quer que Deus vá contra a Babilônia e que vingue a Babilônia, retribua a Babilônia. Quando fala 7 vezes tanto ou mais, não precisa contar 7 vezes exatamente. Quando Deus usa o número 7 e 10, Ele quer dizer completamente. Completamente. A palavra de Deus diz que Jacó foi enganado 10 vezes, né? Isso quer dizer, ele foi enganado completamente. Então, que Deus completamente retribua a Babilônia, tudo que a Babilônia fez. O opróbrio com que te vituperaram, ou seja, a Babilônia envergonhou o Senhor. Eu corrigiria um pouquinho a visão de Asaf aqui. Quem envergonhou Deus não foi a Babilônia. Inclusive, Deus usa a Babilônia para disciplinar o seu povo. Quem que envergonhou Deus? Foi o próprio povo. Então, quem está envergonhando a Deus não são os incrédulos. Os incrédulos não têm poder, capacidade de envergonhar a Deus. Algum incrédulo pode envergonhar a Deus porque ele está bebendo até cair, que ele está sendo imoral, que ele está sendo violento. Algum incrédulo pode envergonhar Deus? Não, porque esse é o destino, é o curso do incrédulo. Agora, se um crente fizer algumas dessas coisas, aí sim Deus é envergonhado. É com a vida dos crentes e não dos incrédulos que Deus é envergonhado. E encerramos aqui com o versículo 13. Depois que eles descobrem, o pecado deles é descoberto, aí vem o perdão e vem o louvor. Versículo 13. Então nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças e louvaremos tua grandeza
nós vamos louvar depois que, na visão do salmista, depois que o Senhor se vingar da Babilônia, nós vamos louvar o Senhor. Eu diria, depois que nós nos arrependermos, que nós reconhecermos que Deus é justo, nós louvaremos ao Senhor. Abacuque, ele tinha o mesmo pensamento. Ele achava que se Deus destruísse a Babilônia, então eles seriam felizes. Mas depois ele reconheceu, não, depois que nós reconhecemos o nosso pecado, aí sim nós vamos ser felizes. E eu queria pedir para o irmão Zé de Paula ler em Miqueias, já que o senhor que começou o sermão de hoje, não foi? Os últimos versículos de Miqueias, onde fala do perdão de pecado, o que Deus vai fazer com o pecado do povo, né? Para dar um final feliz aqui para o nosso estudo. É Miqueias, o último capítulo, 13, será? Não, é 7 mesmo, 7. O senhor pode ler dos versículos 18, 19 e 20. Acho que 3 pessoas podem ler. Miqueias 7, 18, 19 e 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, do restante, da tolerância? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, porque através do Salmo 79 somos advertidos quanto a encobrir pecados, que no final não vai dar certo. E por isso nós pedimos a Deus que não sejamos como Judá. Ajuda-nos, ó Pai, a termos uma vida diária com o Senhor, apresentando diante de Ti nossas dificuldades, dúvidas, incredulidade e até pecados. Pedimos a Deus que o Senhor restaure nossas vidas e que o final de Miqueias seja uma verdade para nós também. A Sua misericórdia e vermos como o Senhor nos dá vitória. Agradecemos pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém.